Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Capítulo 1. Dias atuais. Cara M. Brenner, você foi designada para o plantão noturno de hoje em nossa área restrita de cuidados psiquiátricos primários, a ala D. Como preparo para o turno designado, por favor, siga as instruções. Você receberá um código numérico que poderá ser usado para sair da ala D, exceto em caso de emergência. Você não deve abandonar a unidade durante seu plantão. Não revele nenhuma informação pessoal aos pacientes. Isso inclui detalhes a respeito de sua vida privada e endereço residencial. Os seguintes objetos são proibidos na ala D: álcool, líquidos inflamáveis, taxinhas, canetas, agulhas, grampos, clipes de papel, alfinetes, lixas de unha, pinças, cortadores de unha, produtos de tabaco, cigarros eletrônicos, sacolas plásticas, lâminas de barbear, armas ou qualquer item que possa ser usado como arma. Não conte com a possibilidade de dormir durante o plantão. O médico responsável esta noite é o Dr. Beck. Por favor, reporte-se ao preceptor ao chegar à ala D. Atenciosamente. Pauline Walter, assistente administrativa do chefe de psiquiatria. A senhora Pritchett não consegue dormir, ou pelo menos não conseguia na última vez em que veio à clínica psiquiátrica onde estou fazendo estágio há 2 semanas. Trabalho com um psiquiatra chamado Dr. Silver, que apelidei de Dr. Sono, na minha cabeça no caso, porque 80% dos pacientes que ele atende vêm por problemas com o sono. Minha escala da residência em psiquiatria deveria me expor a uma prática clínica geral, com casos de depressão, ansiedade, psicose, etc. Mas a verdade é que, por aqui, só tem gente com problema para dormir. E por mim, tudo bem. Ainda tenho as anotações que fiz no meu caderninho espiral na última consulta da senhora Pritchett. Só agora me dei conta de que a minha letra está ilegível. Além da idade dela, 74 anos, só consigo entender 2 frases. Não consegue dormir. E, gato. Sublinhei gato diversas vezes, então devia ser importante, mas não consigo decifrar o que escrevi embaixo. Provavelmente alguma coisa a ver com gatos. Talvez o bichano ficasse sentando no rosto da senhora Pritchett quando ela tentava dormir. Já aconteceu comigo. A senhora Pritchett está sentada no consultório, o cabelo grisalho na altura do queixo num elegante Chanel, a bolsa rosa agarrada no colo. Ao contrário da maioria dos consultórios que já vi, esse não tem maca. É só uma sala com 2 cadeiras de madeira. A senhora Pritchett está sentada em uma delas, eu vou me sentar na outra, e quando o Dr. Sono entrar, ele vai ficar com a segunda cadeira, me deixando de pé, pairando sem jeito sobre os 2. M? Exclama a senhora Pritchett quando chego. Que bom te ver, meu bem. É bem diferente dos cumprimentos sonolentos que costumo receber dos pacientes. E como vai o sono? Muito melhor, e graças a você. É mesmo? Tento não parecer chocada demais, mas é difícil não soltar mas eu não fiz nada. É sim. Ela abre um sorrisão. Todo mundo só me passava um monte de remédio para dormir, mas você parou e conversou comigo de verdade. Mais que isso, você me ouviu. E foi aí que me dei conta de que eu não conseguia dormir porque estava morrendo de saudade do Sr. Bigode, que morreu faz 6 meses. Ah, o gato. Agora tudo faz sentido. Fico muito feliz de ter ajudado. Ela sorri de olhos marejados. E foi por isso que depois de conversar com você, eu saí e comprei um gatinho novo. Desde que levei o Sr. Fofuxo para casa, estou dormindo feito pedra. E tudo graças a você, porque você tirou um tempinho para me ouvir. Fazer o quê, né? Como estudante de medicina não tenho tanto conhecimento, mas tenho bastante tempo para dedicar aos pacientes. O que é bom, porque a senhora Pritchett começa a me mostrar mais ou menos uns 5 bilhões de polaroides do seu gatinho novo em folha. Aliás, diz ela, quando terminamos de ver as fotos, eu trouxe um presentinho de agradecimento para você. Um presente? Sério? Nossa, essa é a coisa mais empolgante que me aconteceu em uns 2 anos.
Só que parte da minha empolgação esmaece quando a senhora Pritchett se levanta da cadeira. E eu diria, some por completo quando ela pega uma pintura gigante que eu não tinha notado encostada nos fundos do consultório. O quadro estava virado de costas para nós, mas agora consigo vê-lo com clareza. É a pintura de um gato. E é quase do meu tamanho. É um retrato do Sr. Bigode que mandei fazer. Explica a senhora Pritchett, toda orgulhosa. E eu gostaria que fosse seu. Ah, respondo. Obrigada. Um gato preto é o destaque do retrato gigante. Definitivamente não é em tamanho real, a menos que o Sr. Bigode tenha sido um lince ou, quem sabe, um pequeno leão. E por que será que ele parece tão irritado na pintura? Ficou realista, não ficou? Pergunta a senhora Pritchett. Ficou. Parece que o bichano está prestes a pular para fora da moldura e me atacar. Saio arrastando o quadro para fora do consultório, sem a menor ideia de onde vou enfiar aquilo no meu apartamento minúsculo. Por enquanto, deixo o presente no corredor. O Dr. Sono está trabalhando na sala ao lado do consultório onde eu tinha atendido a senhora Pritchett. Esse outro cômodo tem mesa e computador, e ele está digitando quando bato de leve a porta aberta. Quando olha para mim, ajeita no nariz os óculos de leitura com armação em meia-lua e me lança um dos seus sorrisos amarelos. Oi, Amy. O Dr. Sono sempre fala num tom calmo que chega a ser quase monocórdio. Tenho quase certeza de que ele conseguiria fazer a maioria dos pacientes pegar no sono só com a voz. Devem sair da consulta e já tirar um cochilo dentro do carro, talvez até mesmo enquanto dirigem. Já terminou lá? Já. Muito bem. Me fale da senhora Pritchett. Repasso as informações que anotei no meu caderninho a respeito dela. O Dr. Sono escuta tudo em silêncio, soltando uns murmúrios em momentos apropriados. Menciono um retrato do gato, torcendo para que ele se ofereça para ficar com aquilo, mas não tenho essa sorte. Enfim, concluo. É isso. Pensativo, o Dr. Sono cofia o cavanhaque branco. E como é que você está, Amy? Parece que não anda dormindo muito bem também. Ele tem razão, não dormi direito na noite passada. Tenho certeza de que estou com olheiras enormes. Só estou meio nervosa porque entrei na escala da ala D hoje à noite. Ah, entendo. Fico sem saber se devo me preocupar com o fato de ele achar normal eu ter passado metade da noite em claro só pensando no meu plantão noturno na área psiquiátrica restrita. A ala D pode ser desafiadora, mas acho que você terá experiências valiosas. Quem vai ser o seu preceptor? O Dr. Beck. Ele faz que sim com satisfação. Um dos melhores psiquiatras que conheço. E um excelente professor. Vai ser uma ótima experiência. Duvido muito. Não tem nada com o que se preocupar, diz o Dr. Sono naquela voz calma e tranquilizadora. Lembre-se de que você receberá um código para sair da ala. Você pode se retirar a qualquer momento. Verdade. Ao que parece, existe um teclado numérico com um código de 6 dígitos que destranca a porta da ala psiquiátrica. Mas não consigo decorar nem mesmo um número de telefone. E olha que é só um dígito a mais. E se eu esquecer o código e ficar presa lá dentro? E aí? Ele me dá um sorriso sereno. Você fez um trabalho excelente nas últimas 2 semanas, Amy. Todos os pacientes dizem que você é uma ótima ouvinte. Muitos alunos parecem esquecer que pacientes psiquiátricos são seres humanos, exatamente como você e eu. Eles só querem melhorar, e parte do seu dever como médica será oferecer a eles o melhor cuidado possível. Eu sei. O Dr. Sono inclina a cabeça para o lado e me olha daquele jeito pensativo tão característico dele. O que está deixando você tão preocupada, Amy? É que parece que pode ser perigoso. Vai dar tudo certo. Ele me encara com aqueles olhos azuis aquosos. Todos os pacientes estão com a medicação muito bem controlada. Não tem nada com o que se preocupar. Me parece conversa fiada. Se estivessem tão bem controlados assim, a ala não precisaria ser restrita, não é? Mas esse não é o verdadeiro motivo do meu pavor em passar a noite na ala D. Não posso contar o que de fato me fez ficar me revirando de um lado para o outro na cama ontem. Não posso contar para ninguém a verdadeira razão do meu medo desesperador da ala D. Olha, diz o Dr. Sono, desviando o olhar para o relógio dourado no pulso. Deixe que eu encerro aqui com a senhora Pritchett e você pode sair mais cedo, que tal? Tire um tempinho para você antes de ir para a ala D. Um tempinho para Amy me parece uma ideia fantástica. Esses momentos têm sido bem raros ultimamente. Muito obrigada. Ele me lança uma piscadela. Imagina. E não se preocupe. Quando entrar na ala D, você vai ver que não é tão ruim assim. Prometo. Seguro a língua para que a verdade não acabe escapulindo. E a verdade é que eu já estive na ala D e entrei lá uma vez, quase uma década atrás.
Na época em que a minha melhor amiga era paciente de lá. Ainda me lembro do seu cabelo embolado e dos seus olhos arregalados quando fui visitá-la. Ela não parecia mais a minha melhor amiga, estava mais para um animal selvagem preso numa jaula. Mas o que mais me marcou, o que jamais vou esquecer, foram as palavras que ela vociferou para mim segundos antes de eu sair correndo, jurando para mim mesma que nunca mais voltaria àquele lugar. Você que devia estar trancafiada aqui, M. Capítulo 2. Vou passar as próximas 13 horas da minha vida trancada numa ala psiquiátrica. Tento não pensar nisso enquanto me sento no banco do passageiro do Toyota cinza de terceira mão da minha colega de quarto. Já foi do pai, do irmão e agora é dela. A qualquer momento vai parar no ferro velho. Gabi gentilmente me ofereceu uma carona até o hospital para o meu plantão, que começa em exatos 20 minutos. A sensação é de que estou numa contagem regressiva para minha execução. Para de surtar, M, diz Gabi. Faz 2 semanas que ela vem trabalhando na ala D durante o dia, e não está entendendo a minha preocupação. Até fez uma escala com o Dr. Beck na primeira semana e ficou encantada com ele. Vai dar tudo certo. Óbvio que agora estou surtando ainda mais porque Gabi acabou de passar reto por uma placa de pare sem nem reduzir a velocidade. Ela deve ser a segunda pior motorista de Long Island, a primeira sou eu, é claro. Se bem que se Gabi enfiar o carro numa árvore, vou ter uma desculpa para me livrar desse plantão. Pela primeira vez, estou torcendo para que a gente sofra um acidente horroroso. Quer dizer, horroroso talvez não, mas algo grave o suficiente a ponto de exigir uma visita ao hospital. Quem sabe um osso quebrado, um sem importância tipo mindinho. Quem vai fazer o plantão com você hoje? Pergunta Gabi. Stephanie. Ah, ela fica animada. Stephanie é ótima. Perfeito. Tenho que concordar com ela. Stephanie Margolis é uma das minhas colegas de turma que mais tem a cabeça no lugar. O tipo de pessoa com quem a gente quer estudar na véspera de uma prova, porque ela sempre sabe das coisas, mas não é insuportável por causa disso. Ela é uma presença tranquilizadora em qualquer ambiente. Saber que seremos parceiras hoje à noite faz com que eu me sinta um pouco melhor a respeito dessa história toda. Gabi passa a mão pelos próprios cachinhos pretos, mas seus dedos ficam presos no cabelo e por um instante tenho medo de precisar assumir o volante e conduzir o carro enquanto ela solta os dedos usando as 2 mãos. Mas logo ela está com tudo sob controle. Meu celular vibra na minha coxa. Chego a me encolher quando pego o aparelho e vejo o estado das minhas unhas tão roídas, e eu as estaria roendo agora mesmo se ainda houvesse o que roer. O nome Cameron Berger me encara da tela do celular, seguido de uma mensagem. Oi? E eu achando que nada poderia me deixar pior agora, mas olha só, uma mensagem do meu ex-namorado, que terminou comigo recentemente de um jeito pra lá de humilhante. O que foi? Pergunta Gabi. Cameron respondo. Ela faz cara feia. Foi Gabi quem ficou me passando lenços de papel depois do término e até me ajudou a fazer uma fogueirinha para me livrar de todas as coisas que Khan deixou lá em casa. O que esse babaca tem para dizer? Ele falou oi. É muita cara de pau. Ela mete a mão na buzina, o que deve ter assustado o motorista à frente, que não estava fazendo absolutamente nada de errado. Espero que você não responda. Claro que não. Não sei por que você não bloqueia ele de uma vez. Ela tem razão, eu deveria bloqueá-lo. E vou. Amanhã, talvez. Viramos uma esquina e o hospital surge diante de nós. É uma estrutura nova em formato circular, as alas de internação formando um anel. Foi projetado para ter uma aparência ultramoderna, como se estivéssemos vivendo num futuro não tão distante. Nos últimos 2 anos, venho tendo aulas no hospital, anatomia, fisiologia, patologia, microbiologia, etc. Mas agora finalmente estamos usando o hospital para o que ele realmente foi projetado, atender pacientes e aprender a ser médicos. É o que sempre sonhei, embora nunca tenha sonhado em ser psiquiatra. De todas as especialidades que já considerei, essa é a única que nunca me passou pela cabeça. Fico até de estômago embrulhado quando Gabi freia de repente em frente à movimentada entrada do hospital, quase atropelando um sujeito numa cadeira de rodas. Chegamos! Chegamos, repito, agarrada ao saco de papel pardo no meu colo onde estão o meu sanduíche de queijo e um pacote de salgadinhos que encontrei em um dos armários. O saco amassa nas minhas mãos. Não se preocupe, diz ela. Você vai ficar bem. Te mando mensagem quando entrar lá. Minha vontade é acrescentar, se eu não entrar em contato de hora em hora, mande ajuda. Na verdade, Gabi enrola uma mecha de cabelo no dedo. O sinal lá dentro não é muito bom. Na real, meio que nem pega. Eu a encaro, boquiaberta.
Não achei que fosse possível ter um pressentimento ainda pior para essa noite, mas aí está. Você não me contou isso. É que você já estava tão agoniada. Não queria te deixar pior. Reclino a cabeça e faço beicinho. Pelo menos eu podia ter me preparado se você tivesse avisado. Olha, diz ela, se você for até a sala dos funcionários e encostar o celular na janela, tipo colado mesmo, dá para pegar um pouquinho de sinal. Pelo visto, vou passar a noite inteira lá, segurando o celular colado na janela da sala dos funcionários. Te busco de manhã. Avisa Gabi. Às 7 em ponto. A gente vai comer panqueca. Me sinto mal por arrastar Gabi para o hospital às 7 da manhã de um sábado, mesmo que, para ser justa, tenha sido dela a brilhante ideia de darmos carona uma à outra esse ano. Até agora parece mais um experimento fracassado, mas seguimos tentando fazer funcionar. De qualquer forma, pensar em embarcar no Toyota de Gabi amanhã cedo e ir para a lanchonete comer panqueca já me dá algo pelo que esperar. Beleza, digo, mas não saio do carro. Continuo imóvel no banco do passageiro. M? Ela franze a testa para mim. Você precisa se acalmar. O que está deixando você tão preocupada? É a mesma pergunta que o Dr. Sono me fez. Abro a boca querendo contar tudo, mas sei que não posso. Só uma pessoa sabe a verdade, Jade. Não posso contar para mais ninguém, nunca. Nem para os meus pais, nem para Gabi, nem para Cameron eu consegui contar antes de descobrir o babaca que ele era. E se, digo baixinho, no fim da noite eles se confundirem e acharem que eu sou uma das pacientes e não me deixarem sair? Por um instante Gabi me encara. Mas então, depois de alguns segundos, cai na gargalhada. Aquele riso escandaloso típico dela que normalmente me faz querer rir junto, mas hoje não. Meu pai amado, M. Você é tão engraçada. Ela acha que estou brincando. Olho para cima para o hospital de 15 andares que se agiganta sobre mim. Embora ainda seja junho, deve ter chuva a caminho, porque o sol já baixou no céu e nuvens pesadas e cinzentas se acumulam sobre o telhado, dando ao prédio um ar sinistro. Nunca tive tanto medo na vida. Mas estou só sendo boba. Aconteceu há muito tempo. É uma memória distante, só isso. Vai dar tudo certo. Capítulo 3. 8 anos antes. Adorei esse suéter. Mas tipo, muito mesmo. Nunca fui de usar suéter, mas esse tom de rosa cai muito bem na minha pele. E quando passo a mão pelo tecido macio, parece que estou tocando uma nuvem. Me viro de um lado para o outro, me admirando em um dos vários espelhos da Ricardos, uma loja movimentada do shopping. Ficou maravilhoso em você. Dou um pulinho ao ouvir a voz da minha melhor amiga, Jade Carpenter. É engraçado porque ela é uma das pessoas mais escandalosas que conheço, com uma das personalidades mais expansivas que já vi, mas às vezes chega na surdina como se fosse uma ninja furtiva. Me viro e a vejo atrás de mim, se escorando sem muita firmeza numa fileira de jeans tamanho PP que provavelmente ficariam grandes demais nela. É mesmo? Pergunto, passando a mão pelo tecido mais uma vez. Claro! Jade enfia uma mecha do cabelo loiro escorrido atrás da orelha. Hoje de manhã ela exagerou no rímel, e o meu medo é de que, na próxima piscada, seus cílios acabem dando um tapa no meu rosto. Você nunca compra roupa nova, M. Vive usando a mesma coisa. Não é de todo mentira. Sim, quase sempre estou de jeans e moletom grande. Mas é que eu gosto de moletons. São quentinhos, aconchegantes e se chover, dá para puxar o capuz. É tipo, a roupa perfeita. Compra, diz Jade. Vai por mim. Com essas palavras de sabedoria, Jade some pelos corredores para fazer as próprias compras. Vai acabar saindo da loja com pelo menos um look novo, talvez 2. E algumas joias. É sempre assim. Talvez eu devesse fazer o mesmo para variar. Minha mãe me deu um dinheirinho, 2 notas novinhas de $20, que já comecei a gastar comprando uma garrafa de chá gelado de pêssego, a minha bebida preferida do universo, mas o resto continua na minha carteira. Bem que eu poderia comprar esse suéter. Bem que eu poderia ter algo legal para vestir que não fosse um moletom só dessa vez. Seria divertido exibir o suéter na escola na segunda-feira. Pego a etiqueta pendurada na manga. E fico em choque. Beleza, nada de comprar esse suéter hoje. Tiro a peça, devolvo ao cabide e a enfio de volta na arara, tentando conter a vontade. Como é que um suéter idiota pode ser tão caro? É só um monte de lã, não é? Melhor eu dar o fora antes que crie algum tipo de apego perigoso. Enquanto estou parada no meio da Ricardos lutando contra a tentação de acariciar o suéter proibido, percebo uma menininha do outro lado da arara. Deve ter uns 6 ou 7 anos, de vestido rosa da cor do suéter, e cachos loiros emolduram seu rosto. Ela é adorável, ainda mais quando me dá um sorriso de janelinha. Aquele suéter ia ficar lindo em você,
diz ela com sua voz doce de garotinha. Ah, obrigada. Você devia comprar. Sorriu com certo pesar para a pequena. Infelizmente é caro demais. Ela levanta a cabeça e olha para mim. Seus olhos são de um azul intenso, como duas piscininhas de água cristalina, delineados por longos cílios escuros. Então você devia pegar. Como é que é? Fico olhando para a menininha, achando que ouvi errado. Cadê os pais dela? Uma criança tão nova não deveria ficar sozinha assim, não é? Como é? A garota exibe o sorriso de janelinha de novo. Ninguém vai ver. A loja é grande. Não vai fazer falta. Ela tem razão. A Ricardo's é enorme. E quase não há vendedores circulando. Se eu enfiasse o suéter na mochila, ninguém iria perceber. Eu poderia sair daqui com ele sem gastar um centavo. Mas eu não conseguiria fazer isso. Seria roubo. Nunca roubei nada na vida, nem mesmo um chiclete. Imagina um suéter. Antes que eu possa explicar para essa garota que roubar é errado, agarram o meu pulso. Jade está ao meu lado, com uma expressão arisca nos olhos azuis salpicados de amarelo. Ela ajeita a bolsa vermelha no ombro, sua marca registrada. Oh, Amy, diz. Para mim já deu. Vamos embora. Antes que eu possa contestar, Jade está me puxando para a saída. Mas é melhor assim. Os $37 e alguns trocados na minha carteira não dão conta de comprar nada que eu vá gostar nessa loja. Quer passar nas Salles agora? Pergunto enquanto nos desviamos das araras rumo à porta. Lá tem coisas mais em conta. Claro, talvez. Ou quem sabe eu compro outro chá gelado de pêssego. Jade ri. Tenho quase certeza que se eu te cortasse no meio, 90% do seu sangue ia ser chá gelado de pêssego. Fazer o quê? Eu adoro chá gelado de pêssego. Há vícios piores. Jade continua com os dedos finos ao redor do meu pulso quando chegamos à porta. Ao sairmos, um alarme ensurdecedor dispara. Congelo surpresa e ela aperta o meu pulso com mais força. Corre, ordena ela. Antes que eu tenha tempo de pensar, já estamos correndo. Uma voz atrás de nós grita para que paremos, mas é óbvio que a essa altura, não dá. Disparamos pelo shopping, nos desviando de famílias com criancinhas a tiracolo. Quase tropeço num carrinho de bebê, e Jade por pouco não atropela uma senhora de bengala. Só depois de virarmos mais 2 corredores é que ela me puxa para um cantinho e enfim paramos de correr. Jade está ofegante, mas rindo também. As bochechas coradas, o cabelo platinado todo desgrenhado. Ai meu Deus, solta ela. Envolvo o peito com os braços e massageio a lateral do corpo, tentando aliviar a fisgada. O que rolou aqui? Pergunto, embora já tenha quase certeza da resposta. Jade abre a bolsa vermelha. Espio o interior e vejo uma camiseta enfiada lá dentro com a etiqueta. Jade, grito. Não acredito que você fez isso. Ela dá de ombros. Aquela loja era tão cara. Eu não tive escolha. Mas, enfim, não é nada demais. Jade e eu somos melhores amigas desde o primeiro dia do jardim de infância, quando descobrimos que estávamos com o mesmíssimo vestido, branco com um coração rosa e roxo no peito. Fizemos festas do pijama todo fim de semana dos 9 aos 11 anos. Ela sabe de todo mundo de quem eu já gostei e jurou levar os meus segredos para o túmulo. Nunca vou ter outra amiga tão boa quanto Jade Carpenter. Acontece que nos últimos tempos, sinto que mal a reconheço. Ela costumava ser mais como eu, gostava da escola, de ler, de seguir as regras. Só que no último ano, a cabeça dela parece estar cheia de ideias malucas. Tipo na semana passada, quando me ligou às 2 da manhã para perguntar se eu queria invadir a piscina da senhora McCloskey para nadar pelada. Não, obrigada. Você não devia roubar, Jade. Não quero parecer careta nem dar sermão sobre como roubar é errado, então só digo, e se tivessem te pegado? Ela abana a mão como se não desse a mínima. Mas eu me preocupo. Ano que vem vamos nos inscrever nas faculdades, e não quero ter que explicar uma acusação de roubo na minha ficha. Todo mundo faz isso. Ela me lança um olhar incisivo. Você devia ter pegado aquele suéter. Ficou lindo em você. Dou uma bufada. Acredita que aquela menininha estava me falando para pegar ele? Jade tira a camiseta de dentro da bolsa e a ergue, admirando as letras brilhantes estampadas na frente. Que menininha? Aquela loirinha que estava do meu lado. Não vi nenhuma menina loira do seu lado. Do que você está falando, Amy? Revira os olhos. Jade nunca foi muito atenta. Mas como é que ela não notou aquela criança? Era impossível não reparar nela com aquele vestido rosa cheio de babados, sozinha daquele jeito. E estava bem do meu lado. Não estava. Capítulo 4. Dias atuais. 13 horas até a manhã seguinte. A ala psiquiátrica fica no 9º andar do hospital.
Paro em frente às pesadas portas de metal dos elevadores, sem saber se quero que elas se abram de uma vez ou demorem. Se um elevador não chegar logo, vou me atrasar. Mas por outro lado, cada segundo que fico aqui fora, esperando, é um segundo a menos trancada numa ala psiquiátrica. Então já é alguma coisa. Enquanto espero, o meu celular vibra no bolso da calça do pijama cirúrgico. Só de pensar que daqui a pouco não vou mais conseguir usar o aparelho já me dá um pavor enorme. É tipo ter um braço amputado. Tá, talvez isso seja sinal de uma relação nada saudável com o celular, mas não estou nem aí. Preciso do meu celular. Que tipo de lugar não tem sinal? É desumano. Cato o telefone das profundezas do bolso do meu pijama cirúrgico azul, torcendo para que seja Pauline, a assistente administrativa da psiquiatria, dizendo que, no fim das contas, não vão precisar que eu cubra a ala D. Mas claro que não é ela. É a minha mãe. Que beleza. Minha mãe é a última pessoa com quem quero conversar agora, mas se eu não atender e ficar sem sinal, ela vai surtar. Melhor resolver isso de uma vez. Oi, mãe, digo assim que as portas de um dos elevadores enfim se abrem. Vou pegar o próximo. Amy, responde ela. Como você está? Ocupada. Vou estudar hoje à noite. Tá, digamos que eu não contei para minha mãe sobre a noite na ala D. Por mais ansiosa que eu esteja, ela ficaria ainda pior. Não que a minha mãe seja muito preocupada no geral, mas é que ela sabe que Jade foi paciente aqui. Ela conhece a história toda. E não vai querer que eu volte para a ala D. Como vai a psiquiatria? Pergunta ela. Ao fundo, dá para ouvir o jornal noturno passando na televisãozinha que eles compraram há uns 20 anos. Meu pai assiste toda noite sem falta. Ele bate ponto. Tá tranquilo, respondo. Fácil. Você não está interessada em... Não, corto logo. Não estou interessada em seguir carreira em psiquiatria. De jeito nenhum. Prefiro qualquer outra coisa. Cirurgia, clínica geral, obstetrícia e ginecologia. Viro até aquele tipo de médica que fica o dia inteiro olhando retos, porque é um trabalho importante e algo que eu poderia fazer. Mas não posso tratar gente com transtornos psiquiátricos. É a única coisa que jamais farei. Como será que Jade está? Deixa escapar a minha mãe. Certeza que ela está bem, respondo, mesmo sem ter certeza alguma. Você ainda tem notícias dela? Alguns anos atrás, recebi um pedido de amizade no Facebook de Jade Carpenter. E não só não aceitei como também a bloqueei. Na verdade, não. Desde o velório que não vejo ela. Sinto uma pontada de culpa. Há 2 anos, a mãe de Jade morreu de overdose. Pelo que diziam, ela vivia se entupindo de remédio, até que um dia exagerou e parou de respirar. O enterro caiu bem no dia da minha primeira prova importante de anatomia, então não fui. Imaginei que Jade sequer notaria a minha ausência, já que fazia muito tempo que não nos falávamos. Mas, no fundo, acho que ela percebeu sim. E ficou furiosa. Mãe, dou uma olhada no relógio e então nas pesadas portas do elevador à minha frente, que se abrem com um baque abafado. Tenho que ir, tá bom? Boa noite então, meu bem. Te amo. Digo, porque sempre fico agoniada de dizer te amo no telefone em público. Mas me sinto mal quando desligamos. Por que eu não falei para minha mãe que a amava? Teria sido tão fácil. E se essa for a última vez em que falo com ela? Afasto esse pensamento mórbido da cabeça enquanto enfio o celular de volta no bolso. Uma torrente de enfermeiras em pijamas cirúrgicos com estampa floral me arrasta para dentro do elevador, e acabo encurralada num canto, o que não me incomoda. 2 delas conversam bem ao meu lado, e uma, com sotaque carregado de Long Island, está bem no meio da história de um encontro desastroso que teve na noite passada quando as portas se fecham com tudo. E lá vamos nós. Observo os botões se acendendo conforme subimos andar por andar. 3, 4, 5. O elevador parece se mover em câmera lenta. Um elevador de hospital deveria ser mais rápido, não? E se tivéssemos uma emergência? E se eu estivesse em parada cardíaca? Já estaria morta quando chegássemos ao laboratório de cateterismo. Não que eu esteja com pressa de chegar ao 9º andar, mas a essa altura, só quero acabar logo com isso. E ele usou o garfo para tirar comida do dente. Exclama a jovem enfermeira na minha frente. Que nojo, comenta a amiga. Não consigo evitar pensar que eu trocaria essa noite por um jantar com um cara que usa o garfo para tirar comida do dente. Caramba, até com um cara que usa o garfo para tirar meleca do nariz. O elevador enfim se abre e uma voz feminina robótica anuncia 9º andar com um leve sotaque britânico. Entro no corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes que revelam cada rachadura na pintura das paredes. Uma placa azul gigante com uma seta apontando para a direita informa. Ala D.
Não sei bem porque a unidade psiquiátrica é chamada de ala D. Quando Gabi começou o rodízio, perguntei a respeito e ela também não sabia. Não investiguei muito depois disso. Ao dobrar o corredor, vejo uma porta pesada de metal lá no fim. Quando me aproximo, consigo discernir as letras na placa pendurada acima dela. Tem um grande aviso vermelho com a seguinte mensagem: pare. Porta trancada 24 horas por dia. Há um interfone instalado ao lado da porta, provavelmente para contatar a sala de enfermagem e pedir que liberem a entrada. E um teclado numérico logo abaixo para os sortudos que sabem o código. E há mais uma coisa ali. Algo que me deixa ainda mais apavorada com essa noite do que eu estava 1 minuto atrás. Cameron Berger. Ai meu Deus! Mas que porra o meu ex-namorado está fazendo aqui? Será que aquele oi era por causa disso? M. Cameron está acenando freneticamente como se eu não estivesse a menos de 2 metros e pudesse não tê-lo visto. Você também está no rodízio hoje à noite? Como eu, Khan está de jaleco branco curto e pijama cirúrgico azul claro, que deve ter comprado na loja de material para alunos de medicina no 3º andar do hospital. Só que a roupa dele é mais ou menos 10 vezes maior que a minha, já que ele tem o porte de um jogador da defesa de um time de futebol americano. Ele jogava na faculdade, mas não era bom o suficiente para a liga profissional e, no fim das contas, sempre quis ser cirurgião ortopédico, não atleta. Cameron, digo tensa. O que você está fazendo aqui? Estou na escala. Ele ergue o queixo, que se projeta só um pouquinho mais do que deveria, dando-lhe o ar de riquinho metido, tipo aqueles personagens dos filmes antigos do John Hughes que a minha mãe me fazia ver quando eu era criança. Você também? Cadê Stephanie? Era ela que devia ser a outra estudante de medicina aqui hoje à noite. Acrescento num tom acusatório. Estava no cronograma. Ele dá de ombros. Ela precisou trocar. Ótimo. A noite só melhora. O cabelo castanho claro de Khan cai de leve sobre seus olhos como sempre. E como sempre acontecia, sinto o ímpeto de afastar a mecha do rosto. Mas é melhor não, porque se eu estender a mão, corro o risco de enfiar as unhas nos olhos dele. Como você anda, Amy? Bem. Ainda está morando com Gabi esse ano? Tô. Que bom. Ele coça a barba rala no queixo quadrado. Vai fazer alguma coisa legal no resto do fim de semana? Depois daqui, no caso. Nada demais. Pois é, ele balança a cabeça, pensativo. Eu também. Não tenho feito muita coisa, sabe? Não sei o que responder, então só o encaro. Não dá para acreditar que tenho que passar a noite inteira com esse cara. O pior não é ele ter me dado um pé na bunda. Já levei foras antes e sei lidar com isso. O pior é o motivo. No começo do verão, Khan me disse que não poderíamos mais nos ver porque precisava concentrar toda a energia nos estudos para o exame de residência médica e achava que passar tempo comigo poderia atrapalhar. É isso mesmo. Ele terminou comigo por causa de uma prova. Que bela rasteira na minha autoestima. M ou prova? M ou prova? Fácil de escolher, né? Isso sem contar que eu também tinha que fazer a mesmíssima prova. E ainda assim era milagrosamente capaz e estava disposta a conciliar os estudos e o relacionamento. Ainda bem que eu não sabia que ele estaria aqui hoje. Porque talvez eu tivesse me sentido tentada a pegar a minha bolsinha de maquiagem ou a fazer algo com o meu cabelo castanho escuro além de prendê-lo num rabo de cavalo baixo. E aí eu perderia o respeito por mim mesma. Ele não tira os olhos de mim enquanto saco o celular e busco o número do escritório administrativo da psiquiatria. Aperto ligar com os dedos cruzados, mesmo sabendo, lá no fundo, que o escritório já deve estar fechado a essa hora. Prendo a respiração enquanto escuto a chamada do outro lado da linha. Vai ser uma noite interessante, hein? Comenta Khan. Continua chamando. 5 vezes já. Parece que sim. Você ligou para Pauline Walter, assistente administrativa do chefe de psiquiatria. Nosso escritório está fechado no momento. Por favor, deixe uma mensagem ou retorne em horário comer. Ótimo. Eu sabia que estaria fechado. E mesmo que tivesse conseguido falar com Pauline, o que eu diria? Que não posso cumprir o meu rodízio porque o aluno escalado comigo me deu um fora meses atrás. Motivo bem fraco. Para quem você está ligando? Pergunta Khan. Enfio o celular de volta no bolso. Ninguém. Vai, se anima. Não é todo dia que a gente tem a experiência de passar a noite numa ala psiquiátrica restrita. É bem maneiro, não acha? Arqueio as sobrancelhas. É bem a cara dele achar isso. Então não te incomoda nem um pouco o fato de a gente ficar trancado aqui a noite inteira? Por que me incomodaria? Até parece que vão nos torturar ou fazer terapia de choque na gente. Além do mais, a gente tem o código para sair. E se algum dos pacientes nos atacar? É bem improvável.
Não me surpreende que Cameron não tenha um pingo de empatia. É óbvio que tem algum defeito no gene da empatia dele. Será que isso existe? Acho que aprendi algo assim na aula de genética. Também aprendi que existe uma doença em que a urina fica com gosto de xarope de bordo. Tá bom, tanto faz. Pelo visto nada te incomoda. E então ficamos ali num silêncio constrangedor. Será que ele já tocou o interfone para entrar? Bom, eu é que não vou tocar. Se for preciso, fico aqui a noite inteira fingindo que não sei de nada. Ué, ninguém abriu para a gente entrar. Fazer o quê? Olha, as bochechas de Cam ficam levemente avermelhadas. Ele sempre fica com o rosto manchado quando está desconfortável. Amy, eu não sei o que ele ia dizer e nunca vou saber, porque bem naquele momento, um alarme ensurdecedor reverbera da porta à nossa frente. Nós dois damos um pulo para trás, um segundo depois, ouvimos um estalo. A porta para a unidade psiquiátrica é destrancada. Cameron abre passagem. Primeiro as damas. Ah, sim, a única vez em que ele resolve ser cavalheiro. Sinto um embrulho no estômago quando as portas se abrem. Só consigo pensar que não quero estar ali. Quero dar meia volta e disparar escada abaixo até sair do hospital. Preciso de cada fibra de autocontrole para não fazer isso. Eu não quero mesmo estar ali. E ninguém jamais poderia entender o motivo. A não ser a minha ex-melhor amiga. Capítulo 5. 8 anos antes. Jade está atrasada. O que não é novidade. Pelo menos, não ultimamente. Desde o ano passado ou retrasado, a minha melhor amiga vive me deixando na mão. Hoje à tarde, já faz 20 minutos que estou parada na frente da escola e nada de ela aparecer. A princípio, havia adolescentes por toda parte, mas agora já esvaziou a ponto de eu ter certeza de que ela não está em lugar nenhum à vista. Que ótimo! Era para a gente estudar junta hoje. Estou totalmente perdida nas aulas de trigonometria do Sr. Riordan, e Jade sempre foi melhor do que eu em matemática. Preciso muito dessa sessão de estudos, porque as provas de meio do ano estão chegando e vou ser reprovada se não começar a entender trigonometria muito melhor do que entendo agora. Meu celular vibra no bolso do jeans. Pego o aparelho e vejo uma mensagem da minha mãe. Já está vindo para casa? Respondo rapidinho. Tô indo. Jade vai voltar comigo pra gente estudar. Tá bom. Até daqui a pouco. Te amo. Enfio o celular de volta no bolso e tomo um gole do meu chá gelado de pêssego enquanto olho em volta, à procura de Jade. Meus olhos vão parar na cerca do pátio da escola. Mas Jade não estaria lá. É onde rolam os esportes depois da aula, e ela nunca foi atleta. Não consigo nem imaginar Jade Carpenter correndo no pátio. E ela também nunca foi chegada em garotos atléticos. O negócio dela é bad boy. Enquanto percorro a cerca com os olhos, percebo que não estou sozinha. Para minha surpresa, tem uma garotinha de pé no gramado. Na verdade, é a mesma garotinha de cachos loiros que vi no fim de semana, quando estávamos na Ricardos. Aquela que me falou para roubar o suéter da loja. Mais uma vez, a menina está sozinha. Parece ainda mais deslocada aqui do que no shopping, parada na frente de uma escola de ensino médio, usando o mesmíssimo vestidinho rosa cheio de babados do outro dia, com um par de sapatilhas combinando nos pezinhos. Ela percebe que estou olhando e abre aquele sorriso de janelinha para mim. Levanto a mão para cumprimentá-la, e ela acena também. Talvez seja irmã de alguma aluna daqui. Isso explicaria a presença dela na Ricardos, se tivesse ido às compras com uma irmã mais velha que a deixou sozinha. E de novo, a pessoa a deixou sozinha aqui. Eu devia conferir se ela está bem. Amy? Uma unha afiada se crava no meu ombro e eu me viro num pulo. Jade finalmente apareceu, mais uma vez usando maquiagem demais, assim como uma minissaia preta combinando com uma meia arrastão rasgada. Há um cheiro emanando dela que não consigo identificar direito. Credo, o que deu em você? Jade esfrega os olhos levemente injetados. Fiquei chamando seu nome tipo, umas 10 vezes. Não ouvi. Pego a minha mochila, que eu tinha largado no chão já que pesa umas 5 toneladas. Estava preocupada com aquela menininha ali. Jade aperta os olhos para mim. Que menininha? Olho para trás, para o pátio. Ao que parece, a menina já foi embora. Mas tudo bem, tenho certeza de que ela está bem. Deixa para lá. Você está pronta para estudar? O plano era ir para minha casa. A gente costumava ir sempre para a de Jade, mas por algum motivo, ela anda meio estranha quanto a me deixar ir lá. É uma pena, porque a mãe dela é bem mais legal do que a minha. Para começar, ela nunca está em casa. Normalmente não tem adulto nenhum por perto. O pai dela eu nunca conheci.
Nem sei se Jade sabe quem ele é, ela já me contou que ele está servindo no exército em outro país, que é um astronauta visitando a Lua e uma vez, até que ele morreu antes de ela nascer. Não estou a fim de estudar agora, diz Jade. Já estou de saco cheio de estudar. Por que a gente não fica só de boa lá nos fundos da escola? É então que me dou conta do que é esse cheiro emanando das roupas dela. Ela estava nos fundos da escola fumando maconha com os maconheiros. Jade, digo, é sério, eu preciso estudar. Ai, você só estuda. A voz dela assume um ar birrento. Não dá para a gente se divertir um pouco para variar? Steve Alco falou que acha você gatinha, sabia? Se eu não for bem nessa prova, vou, me dar super mal em matemática e a minha mãe vai me matar. E aí já era a minha inscrição para as faculdades. E daí? E daí que você prometeu que a gente ia estudar junta e que ia me ajudar. E eu vou. Não, você não está me ajudando em nada. Olho para o rosto tão familiar de Jade e me pergunto o que foi que aconteceu com a nossa amizade. Ela costumava se importar com as mesmas coisas que eu. Não era de simplesmente dar de ombros diante da possibilidade de tirar uma nota baixa. Você precisa relaxar, Amy. Ela apoia a mão no meu ombro. Vai dar tudo certo. Confia em mim. Como? Como é que tudo vai magicamente dar certo? Jade revira os olhos. Beleza. Continua nessa. Mas eu vou lá curtir com gente maneira. Jade, antes que eu consiga falar qualquer outra coisa, ela já está se afastando. E lá se vai a nossa tarde de estudos. Pelo visto vou ter que me virar sozinha. Jogo a minha garrafa de chá gelado vazia numa lixeira e dou uma última olhada no pátio lá atrás, onde a garotinha estava. Não vi nenhum outro aluno nem pais vindo buscá-la, mas também não a vejo mais. Estico o pescoço, tentando avistar aquele vestidinho rosa de babado e os cachos loiros, mas parece que ela simplesmente evaporou. Deve ter ido embora. Capítulo 6. Dias atuais. A pessoa que abre a porta da unidade restrita é uma mulher de 40 e poucos anos, de pijama cirúrgico com estampa floral e um crachá fixado no peito que diz Ramona, em grandes letras maiúsculas com o sobrenome Dutton logo abaixo numa fonte bem menor. Seu cabelo está preso num coque prático e ela parece aquele tipo de enfermeira que não gosta de papo furado, que já trabalha no ramo há 20 anos e vai continuar por mais 20. Consigo imaginá-la administrando terapia de choque sem nem pestanejar. Ela aperta os olhos para mim e para Cameron, avaliando nós dois com um olhar afiado. Pois não? Cameron dá um passo adiante primeiro, charmoso como sempre. O meu nome é Cameron Berger e essa é a Amy Brenner. Somos alunos de medicina e fomos designados para o plantão noturno hoje. Ramona nos examina mais uma vez, e então dá uma olhada para trás. Ela hesita por um instante e quase fico preocupada achando que vai nos dispensar. Quer dizer, talvez preocupada não seja a palavra certa. Mas, esperançosa. Ah, certo, responde enfim. O Dr. Beck está no posto de enfermagem. Ele vai orientar vocês. Bastante parecida com as outras unidades do hospital, a ala psiquiátrica tem o formato de um círculo. Cameron e eu seguimos pelo corredor num arco rumo ao posto de enfermagem, a uns 90 graus dali. E claro, lá está um homem, de pijama cirúrgico verde e um comprido jaleco branco com o nome Dr. Richard Beck bordado sobre o lado esquerdo do peito. Ao nos ver chegando, ele ergue o braço direito, entusiasmado. Oi, pessoal! Diz. O meu nome é Dr. Beck. Vocês devem ser. Ele alcança o bolso do jaleco, puxa uma cópia do cronograma de rodízio dos estudantes e leva um segundo para inspecionar o documento. Cameron e Amy. Certo. A aparência do Dr. Richard Beck me surpreende. Quando Gabi ficou falando sem parar sobre como ele era inteligente, acabei imaginando alguém mais velho, com uma barba branca comprida que ele cofiaria enquanto reflete para responder perguntas sobre a mente humana. Sim, ao que parece, eu achava que o nosso preceptor hoje à noite seria o Dr. Sigmund Freud. Mas o Dr. Beck não tem nada disso. Nem de longe. Para começo de conversa, ele não é velho. Com certeza não é velho o bastante para cultivar uma barba branca comprida. Tem 30 e poucos anos, um cabelo castanho levemente queimado de sol e discretas covinhas nas bochechas quando sorri para nós. Agora entendo por que Gabi gosta tanto dele. Bem-vindos à ala D, diz o Dr. Beck, e as covinhas se aprofundam conforme seu sorriso se alarga. Agradeço a ajuda de vocês hoje à noite e espero que aprendam um pouquinho também. Mal posso esperar, responde Cameron. Puxa saco. O Dr. Beck olha para mim, como se estivesse esperando que eu acrescentasse alguma coisa. Obrigada, murmuro por fim. Ele assente, satisfeito com a minha resposta. Deixa eu mostrar o lugar para vocês.
O senhor pode nos mostrar como funciona o teclado da porta? Pergunto, um tanto ávida demais. Mas não consigo evitar. É a única saída daqui. Não vou conseguir relaxar até saber o código. Amy está surtando por ficar numa unidade restrita, explica Cameron. Ela acha que vai acabar presa aqui. Lanço um olhar fulminante para ele. O Dr. Beck ri. E está certíssima. Por acaso não nos ensinam a sempre identificar as saídas de emergência quando vamos ao cinema ou a um auditório? Vou mostrar como sair daqui, caso vocês precisem. Seguimos o Dr. Beck de volta até a porta por onde entramos. Enquanto passamos pelos quartos dos pacientes, uma fresta se abre na porta do quarto 905. Um par de olhos azuis salpicados de amarelo me espreita, e sinto um calafrio percorrer a espinha. Quem quer que esteja ali dentro está nos observando. E há algo terrivelmente familiar naqueles olhos. São muito parecidos com os de... Não, de jeito nenhum. Não teria como. Quando chegamos à porta da ala, vejo aquela agourenta placa de pare afixada e à esquerda, o teclado numérico, emitindo um brilho esverdeado. O Dr. Beck leva o dedo indicador até o teclado. O código é 347.244, diz o médico. Tiro o celular do bolso. Como era de se esperar, não há sinal. Mas consigo abrir o bloco de notas e digito os 6 números. É só digitar os números no teclado e depois apertar o jogo da velha, explica ele, fazendo uma demonstração. Ao pressionar a tecla, um zunido ensurdecedor ecoa por toda a unidade, ainda mais alto do que lá fora. Ele ri ao ver a expressão nos nossos rostos. Barulhento, né? Meus ouvidos ainda estão zunindo. Um pouquinho, admito. Queremos saber sempre que alguém entra ou sai da unidade. Agora, se uma pessoa digita o código errado, o som é mais baixinho. Ele demonstra isso apertando 6 vezes o número 1, o que resulta num som parecido com alguém errando uma resposta num programa de quiz da televisão. Ninguém sai daqui se não souber o código, continua o Dr. Beck, mas é útil saber se alguém está tentando escapar. Enquanto vejo a demonstração, sinto a nuca formigar, como se estivéssemos sendo observados. Tento ignorar a sensação, mas chega um momento em que não aguento mais. Viro a cabeça e, é claro, há um paciente ali, parado, nos encarando. O sujeito é gigantesco, bem maior do que Cameron e com o dobro do peso, e está usando o que parece uma camiseta por cima de outra camiseta por cima de mais uma camiseta, com as axilas encharcadas de suor e uma calça de moletom caindo sob a enorme barriga. Seus olhos têm um ar estranho, vazio. Vou embora amanhã, diz ele num sotaque espanhol. O Dr. Beck permanece em silêncio, então respondo. É mesmo? O homem foca a atenção no Dr. Beck. Mi padre falou que vou embora amanhã. Então amanhã eu vou. Claro, concorda o Dr. Beck num tom agradável. Você tem que deixar, insiste o paciente. Mi padre falou que tu tienes que deixar. Não se preocupe, Miguel, responde o Dr. Beck. O sujeito nos dá uma olhada demorada, então se vira e segue pelo corredor. Seus passos são lentos e arrastados, como se não soubesse direito para onde está indo e, de qualquer forma, não tivesse pressa nenhuma para chegar lá. Ele vai embora amanhã? Pergunta Khan. Ah, não. De jeito nenhum. Mas se eu discordar, ele vai voltar para o quarto e ligar para a polícia. É mais fácil evitar. Porque ele estava usando, 4 camisetas. Quer saber, Khan? O Dr. Beck suspira. Precisamos supervisionar melhor quando ele for se vestir. Aperta o jaleco com mais firmeza contra o peito. Do que ele estava falando? Do pai dele? Ah, o médico dá de ombros. Ele acha que o pai dele é Deus. As palavras me gelam por dentro, mas Khan dá risada. Então ele é um esquizofrênico. Não, o Dr. Beck franze o senho. Ele não é um esquizofrênico. Não nos referimos aos pacientes assim. Miguel é um ser humano, e ele é mais do que um diagnóstico psiquiátrico. Ele não é um esquizofrênico, ele é um homem com esquizofrenia. Entendeu? Khan fica com o rosto levemente corado. Certo. Claro. Me desculpa. Mas quando o Dr. Beck se vira, Khan me lança um sorriso conspiratório e revira os olhos. Eu não retribuo. Gostei de verdade do que o médico disse. É parecido com o que o Dr. Sono falou. Os pacientes trancados nessa unidade são seres humanos como qualquer outro. Um diagnóstico de saúde mental não é uma sentença de morte. Todos aqui só estão tentando melhorar. Eu vou aguentar essa noite. Vai dar tudo certo. Capítulo 7. Depois, o Dr. Beck nos mostra a sala dos funcionários, que fica logo ao lado da entrada, e sai para nos dar um tempo para colocarmos nossa comida na geladeira. O ambiente é bem simples.
Tem um sofá que parece ainda pior do que aquele que Gabi e eu resgatamos da calçada no ano passado, o que já diz muito. No canto da sala, há um único computador que parece saído das fotos antigas da casa dos meus pais, de antes de eu nascer. Ao lado do computador jurássico fica uma janela. Se eu tinha alguma intenção de pegar um ar fresco, ela morre na hora ao ver as grades que cobrem a janela. Cameron escancara a porta da geladeira para guardarmos a nossa janta. Parece que não vê uma limpeza desde o século passado. Uma crosta marrom cobre todas as superfícies e para que a minha comida caiba lá dentro, preciso empurrar uma caixa de leite que pelo visto está praticamente sólido. Mas não ouso jogar nada fora. Será que isso aqui poderia ser algum tipo de experimento psicológico? Talvez tenha pessoas escondidas nos observando por câmera só esperando para ver quem vai criar coragem de limpar essa geladeira imunda. Cameron ergue o celular e fica cutucando a tela. Não tem sinal nenhum aqui. Apesar de esse cara ter me dado um pé na bunda por causa de uma prova, tento ajudá-lo mesmo assim. Gabi falou que pega sinal bem na janela. Sigo as instruções dela e encosto o celular no vidro gelado. Para minha surpresa, uma barrinha de sinal aparece. Então outra. 2 barrinhas de sinal. Antes de sumirem, corro para mandar uma mensagem para ela. Cheguei na ala D. Você não me contou que o Dr. Beck era tão gato. A mensagem é enviada, mas, um segundo depois, as barrinhas somem. Tudo bem, porque o preceptor está esperando a gente. O Dr. Beck está folheando um prontuário quando voltamos ao posto de enfermagem. Ele olha para cima e sorri quando nos vê. Então, o trabalho de vocês hoje à noite é ficar à disposição para ajudar caso haja alguma emergência na unidade. Mas fora isso, vocês estão aqui para aprender. Parece ótimo! Exclama Cameron com o entusiasmo de uma criança que descobriu que vai para a Disney. Mas aqui vai a má notícia, diz o Dr. Beck. O sistema digital está em manutenção hoje à noite. Então vamos depender de prontuários e prescrições em papel. Por mim, tudo bem. Tenho uma conta no sistema, mas ainda nem tentei usá-la. Se a sorte que ando tendo ultimamente for algum indicativo, vou precisar de uma longa conversa com o pessoal da TI antes de conseguir fazer funcionar. O Dr. Beck aponta para um suporte cheio de volumosos fichários azuis enfileirados numa prateleira acima do posto de enfermagem. Ali estão os prontuários em papel. O que recomendo para hoje é que vocês leiam o de alguns dos pacientes e façam entrevistas. Tentem aprender tudo o que puderem a respeito deles e os acompanhem ao longo da noite. E lá se vai o meu plano de passar o plantão inteiro escondida na sala dos funcionários. Vou ensinar o que puder para vocês hoje, acrescenta o Dr. Beck. Essa é uma experiência única para os dois, um ótimo jeito de aprender algo sobre internação psiquiátrica na prática. Algum de vocês tem interesse na área? Eu tenho, diz Cameron. Deus do céu, que tremendo mentiroso. E você, Amy? Na verdade, não, admito. Cameron olha para mim como se estivesse chocado por eu nem sequer fingir que tenho interesse em me especializar em psiquiatria. Mas, sinceramente, fui educada. Se tivesse dito o que estava pensando mesmo, teria sido algo como: eu preferiria ficar pendurada pelas pálpebras. De qualquer forma, o Dr. Beck ri e diz: a sua honestidade é revigorante. Estou cansado de ver todo aluno de medicina fingir interesse em psiquiatria. Me sinto um pouquinho melhor quando as orelhas de Cameron ficam vermelhas como pimentão. O Dr. Beck nos guia de volta ao corredor. A unidade está silenciosa, exceto por um estranho clique ritmado. Clique, clique, clique. Como se houvesse uma pessoinha sapateando num dos quartos. Faço o possível para ignorar. Todos os pacientes da ala D têm seu próprio quarto, explica ele. As portas não têm tranca, mas temos 2 quartos de isolamento que são trancados por fora por um teclado numérico. Tirando isso, os pacientes podem circular pela unidade se quiserem. Há um salão de convivência com sofás, uma televisão e até um piano. Eu toco piano, apressa-se em dizer Cameron. Cheguei até a receber uma chance de estudar piano em Paris durante a faculdade. O Dr. Beck ignora o comentário. Encorajo vocês a passarem um tempo com o paciente que forem acompanhar e a ir fundo mesmo. A maioria vai gostar de conversar, e vocês podem aprender muito. Esse é o tipo de oportunidade que vocês não vão ter mais para frente no treinamento, quando vão ficar bem mais atarefados. Clique, clique, clique. Que barulhinho é esse? Parece maravilhoso, diz Cameron. Argue, que puxa-saco insuportável. Não acredito que já namorei esse cara. Não acredito que já cheguei a achá-lo bonito. Ou que ele beijava bem. Mas parte da minha irritação está sendo abafada pelo barulhinho irritante, que não dá sinais de que vai parar. Clique, clique, clique. Como se alguém estivesse tentando mandar um sinal em código Morse.
Que barulho é esse? Pergunto. Ah, o Dr. Beck ri. É Mary. Ela vive tricotando. Ele aponta para um quarto bem na nossa frente. O 912. Dou uma espiada lá dentro e, de fato, há uma senhora de cabelos brancos, usando um longo vestido de tricô trançado, sentada numa cadeira com um par de agulhas nas mãos nodosas. Parece estar fazendo um cachecol, mas o cachecol é comprido demais. Tipo ridículo de tão comprido. A peça desce pelas pernas dela e atravessa o cômodo de uma ponta a outra 3 vezes. Dá a impressão de que poderiam ser 5 ou 6 cachecóis a essa altura. E por que ela está aqui? Pergunta Cameron. Foi meio sem noção o jeito que ele perguntou, mas Mary realmente parece inofensiva. Vocês vão entender já já. O Dr. Beck dá uma piscadela para nós. Ela piora bastante quando o sol se põe. Como assim? Pergunto. Acontece com muitos idosos com demência, explica ele. O sol se põe e eles vão ficando cada vez mais confusos e agitados. Fiquem de olho nela que vocês vão ver. Ela está aqui por causa da demência? Não, não. Ele meneia a cabeça com veemência. Ela tem um belo motivo para estar aqui, vão por mim. Dou mais uma espiada para dentro do quarto de Mary. Ela nos nota na porta e seu rosto enrugado se abre num sorrisão que quase faz os lábios desaparecerem boca dentro. Ela acena para nós. Aceno também. Vocês deixam ela usar agulhas de tricô? Pergunto, surpresa. Era um dos itens na lista de coisas que jamais, em hipótese alguma, deveríamos trazer para dentro da unidade psiquiátrica. O Dr. Beck faz que sim. São agulhas de plástico próprias para crianças totalmente inofensivas. Ela não é uma paciente de alto risco, e tricotar a mantém feliz, então a gente deixa. Caso contrário, ela fica agitada demais. Imagina uma agulha de tricô atravessando o meu globo ocular em algum momento da noite. Ah, então, como eu estava dizendo, continua o médico. Temos 2 quartos de isolamento que aí sim tem trancas por fora, mas só um está ocupado no momento. Vou mostrar para vocês. Ele nos conduz pelo corredor circular até um par de quartos com teclados numéricos ao lado das portas. Uma delas está aberta, mas a outra não. Fico incomodada pela proximidade desses cômodos da sala dos funcionários, que é onde planejo passar boa parte da noite. Mas imagino que deve ser proposital. O isolamento está ocupado no momento, explica ele. E eu não recomendaria que visitassem o paciente desse quarto em nenhum momento da noite. Por que não? Pergunta Cameron. O Dr. Beck hesita por um instante, franzindo as sobrancelhas. O Sr. Sawyer é perigoso. Meu coração dispara. Perigoso? Mas não para vocês, apressa-se em dizer o médico. Como podem ver, a porta está trancada. E ele também está contido lá dentro. Então o paciente está totalmente sob controle. Nosso plano é transferi-lo para uma instalação mais apropriada amanhã de manhã. Meu Deus do céu! Prometo que vocês estão em segurança. O Dr. Beck abre um sorriso tranquilizador quando vê a expressão no meu rosto. Não há nenhuma chance de o Sr. Sawyer sair dali. Ele faz uma pausa. A menos, é claro, que vocês o deixem sair. O Dr. Beck fica quieto por um instante. O silêncio é tão profundo que consigo ouvir um som vindo de dentro do isolamento 1. É um som terrível, mal parece humano. Um meio termo entre um gemido e um rosnado. Meu Deus, quem está naquele quarto? Ou será que eu deveria dizer o quê? Não se preocupe, digo. Vamos ficar bem longe. Que bom, responde o Dr. Beck. Damos meia volta e retornamos por onde viemos. No caminho, passamos pelo quarto 905 de novo. E mais uma vez a porta está entreaberta. E aqueles olhos azuis salpicados de amarelo estão me encarando. Me observando. Capítulo 8. Cameron e eu temos que escolher os pacientes que vamos acompanhar durante a noite. Os prontuários ficam no posto de enfermagem. Então seguimos para lá para dar uma olhada e decidir. O Dr. Beck desaparece dentro do consultório dele, enquanto Ramona fica responsável pela unidade, mesmo que no momento, ela esteja mesmo folheando uma revista de decoração e estilo de vida. Os prontuários estão dispostos numa prateleira acima do posto de enfermagem, seguindo a ordem do número dos quartos. Só um não está lá, mas, sim, largado na mesa abaixo. O nome Sawyer aparece no alto. O paciente no isolamento 1. O Dr. Beck deve tê-lo consultado recentemente. Encaro o prontuário por um instante, tomada pela curiosidade. Quem estaria naquele quarto? Que tipo de pessoa precisa ser trancafiada daquele jeito? Feito um bicho. Parece cruel e desumano, mas não cabe a mim julgar. Não ouso tocar no prontuário. Parece que só de fazer isso eu já estaria traindo a confiança do Dr. Beck. Ou que se eu o abrisse, o monstro naquele quarto poderia pular para fora das páginas. Já está de olho em alguém?
Pergunta Cameron. Por quê? Retruco. Vai querer roubar o paciente de mim? Ele leva as mãos ao peito. Para que falar assim? Se você estivesse interessada em algum paciente, eu te daria prioridade. Sou um cavalheiro. Ah, claro. Com certeza. Ele faz beicinho. Ah, qual é? Quando é que eu fui babaca com você? Que tal quando você me deu um pé na bunda? Quer dizer, tirando essa vez. Revira os olhos. Que seja. Tanto faz. Escolhe o paciente que você quiser. No fim das contas você sempre consegue o que quer mesmo.